Se você super se interessa por radiônica, quer muito colocar essa maravilhosa ferramenta na sua vida, mas fica perdida toda vez que você vê essa infinidade de materiais, tamanhos, modelos, tipos, esse vídeo é para você. Porque aqui eu vou te ensinar tintim por tintim como você escolhe a placa certa de acordo com a sua necessidade. Fica aí, eu sou a Márcia Donella, radionicista, você está no canal Donella Harmonizando Sua Vida, seja bem-vinda aqui ao meu canal. Para poder escolher a melhor placa radiônica para você, uma das coisas que você precisa levar em conta é o material no qual é produzido a placa. Hoje nós temos, por exemplo, a placa feita em PS, tá? Que a gente convencionou se chamar PVC. A placa feita em fenolite, que a gente chama de gráfico em cobre, porque o gráfico ele é no metal cobre mesmo, tá? Ou então, né? É quando o gráfico, a placa toda é feita em cobre, uma chapa de cobre maciço. E como que eu escolho e por que tem tantos tipos de materiais? Aqui a gente tem o que diferencia o custo-benefício. Quanto mais cobre, mais caro, tá? Então o PS, por exemplo, tem um custo-benefício mais baixo, né? Tá, então por que não tem só esse tipo? Porque as diferenças, no caso do uso, é a seguinte. O material a placa quando é feita no PS, ela é feita com uma tinta, tá? Que a gente tem uma tinta em cor cobre, tá? Que é impressa em cima do PS. Não tem como você imprimir em cobre, tá? Não tem como. Você imprime na tinta cor cobre. Faz efeito? Faz efeito. Você pode utilizar essa placa naturalmente. A diferença é que esse material, por não ser em cobre, ele satura com o tempo, né? Algumas pessoas, inclusive, perguntam como que eu faço para limpar a minha placa, né? Tipo, limpar a energia da placa. E as placas radiônicas, elas não podem ser limpas, porque isso aqui é um gráfico, é um símbolo sagrado, né? E elas vão impregnando com o tempo, não é possível fazer uma limpeza. E quando elas ficam impregnadas, elas não podem mais ser usadas, tá? E esse tipo de material, ele impregna mais rapidamente. Ah, mas quanto tempo? Tudo depende do uso. Se você usa muito, né? Se você usa diariamente, se você usa para, por exemplo, colocar em cima de uma emissão telúrica, alguma coisa, emissão muito forte, vai durar uns 6 meses, 1 ano, né? Agora, se você usa pouco, vai durar uns 2 anos, mais ou menos. Ah, mas como eu sei que saturou? Aí, no caso, para saber se saturou, você precisa ser um radionicista, tá? Se você não é um radionicista, você deve levar em conta mais ou menos esse prazo que eu te falei aqui, que é estimado. Porque sendo um radionicista, você iria fazer a medição com o pêndulo, tá bom? Então, nesse caso aqui, seria isso. Uma coisa muito importante antes que eu esqueça. Quando você ver uma placa radiônica, ela tem que ter aqui nesse campo, tudo isso aqui, ó, tudo isso aqui é o gráfico, tá? O gráfico é o desenho. Tudo que é impresso aqui, ele emana como energia de forma, tá? Se você não sabe o que é energia de forma, depois eu deixo aqui um vídeo para você poder aprender mais sobre isso, tá bom? Mas aqui, ó, nesse campo não pode ter nada além do símbolo, além do gráfico, né? Além dessa energia de forma, porque tudo que for acrescentado aqui, até um pontinho, vai se tornar uma energia de forma e vai influenciar aqui no resultado. Só pode ter aqui dentro o símbolo que você está trabalhando, tá bom? Se você encontrar no mercado com inscrições, com nomes, com qualquer outra coisa, você não deve adquirir, a não ser que seja bolinhas, que as bolinhas, tem uma bolinha vazia aqui, uma cheia, por exemplo, tem algumas placas que tem esse símbolo que faz parte, tá, do gráfico, que é o norteamento artificial, que também pode ser aprendido aí nos nossos vídeos que eu deixo sempre aqui no canal, tá bom? Então é importante, dentro da placa, só o símbolo. E tá, esse material seria isso. E o outro material que a gente chama de fenolite, mas no nosso site ele está como gráfico em cobre. Por quê? Para poder ficar mais fácil de compreender. Porque quando a gente fala fenolite, muita gente não sabe o que é. O fenolite é um material que faz
o circuito elétrico, sabe? Que tinha antes nas TVs. Dentro da TV ainda a gente tem, né? Muitas no computador, às vezes aquelas plaquinhas que são cheias de caminhos, assim, desenhinhos. Isso é circuito elétrico. São os caminhos por onde passa a energia, por onde passa a informação. E por isso que a gente fala, tá? Que a gente verificou que a placa, quando ela tem o desenho feito em cobre, ela demora bem mais para saturar, uns 5 anos mais ou menos, tá? E ela é mais condutora de energia. Aí você fala assim, mas você falou que não dá para desenhar em cobre. Como que essa placa tem desenho em cobre? É porque ela é uma chapa, tá? Que tem uma película de cobre. A gente faz uma corrosão retirando o cobre onde não tá o desenho e fica só a parte desenhada, tá? Então, é por isso que essa placa, ela tem o gráfico desenhado em cobre. É através de um método de corrosão na chapa. Se você escolher esse tipo de placa, você sabe que ela vai durar mais e ela tem uma condutibilidade energética maior. O custo-benefício dessa placa é um custo intermediário entre o PVC, né, e essa aqui que eu vou falar. Essa aqui, ela é feita em cobre maciço, é uma chapa que foi, então, desenhado aqui em alto e baixo relevo. E o gráfico fica desenhado dessa forma aqui. Qual a diferença? A diferença em termos de durabilidade, porque essa placa, ela praticamente não satura. Por ela ser todinha em cobre, você pode limpar várias vezes fisicamente, eu quero dizer, né? Que ela vai continuar bonita e continuar funcional e conduzindo a energia. Quanto mais cobre, mais condutibilidade, tá legal? Então, por isso, mas o que acontece? Essa placa tem um custo um pouco mais elevado. Uma coisa importante falar, como a gente citou sobre limpeza de placa, eu falei para você agora, que a limpeza física, a gente pode ser feita nessa placa, nessa aqui também a gente faz uma limpeza física. E por que é necessário? Porque o cobre oxida, não tem como, todo cobre oxida. Se você expor o fio da sua fiação, né, se você desencapar ele, passou alguns dias ele vai ficar escuro, é uma oxidação natural do cobre. Porém, se você limpar ele, né, com um bombril, por exemplo, ele vai ficar de novo brilhando. E nas placas, a gente faz essa limpeza física também, tá? Que nós fazemos com sal, suco de limão e esfrega. E depois passa um bombrilzinho delicadamente, pode lavar e tudo. Que ele volta a ficar brilhante. Importante ressaltar que a gente coloca em cima da placa, para que demore mais a oxidar, um verniz. Esse verniz não atrapalha a condutibilidade, tá? Que é o mesmo usado em circuito elétrico e que permite que a placa fique mais tempo sem precisar limpar. Porém, a partir do momento que o verniz não aguenta mais, né? Porque depende muito isso, né? Da umidade do seu espaço, de onde você está, da onde essa placa fica. Se você pôr no banheiro, por exemplo, rapidamente ela vai oxidar. A primeira vez que você fizer essa limpeza, ele já vai começar a oxidar mais rápido porque o verniz saiu, tá bom? Então, às vezes as pessoas ficam preocupadas. Mas a minha placa ficou preta, não serve mais, não sei o que lá, não sei o que lá. E não é nada disso, tá bom? É natural do cobre, isso não impede que a sua placa continue a funcionar, tá bom? Tá, eu sei esse tipo, né, então, de diferença entre os materiais. Mas e aí, qual eu escolho? Olha, tudo vai depender do seu uso. Vamos supor, se você está iniciando na radiestesia radiônica, se você quer começar, você deve escolher, por exemplo, materiais que têm um custo-benefício melhor. Eu aconselho essas duas. Por quê? Vamos supor, você quer ter muitas placas. Para você ter muitas placas, é importante também que você saiba para que serve cada símbolo, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, tá? Eu escolho, por exemplo, placas que eu vou utilizar mais, como essa. Essa é uma placa coringa, a gente usa muito. Essa aqui também é uma placa coringa. Então, eu compraria desse material, porque vai durar mais tempo, eu vou usar muito. Já placas que eu vou utilizar menos, né, com menos frequência, ou que eu estou experimentando, eu utilizo
né, eu começo com esse tipo de placa aqui, esse tipo de material, porque assim eu posso, né, eu tenho um melhor custo-benefício, eu posso adquirir mais placas com o mesmo valor, tá bom? Agora, por exemplo, não, mas eu prefiro comprar nessa aqui, né, esse tipo nessa aqui, porque eu vou usar muito. Ótimo, então adquira na placa de cobre maciço. E mesmo se você não vai utilizar muito, mas você quer que as suas placas durem mais e você quer que elas tenham uma melhor condutibilidade, eu também aconselho que você escolha a de cobre maciço. Então é assim que você vai escolher de acordo com o material, conforme o seu uso, conforme a sua necessidade, tá bom? Inclusive a gente tem um kit muito legal para iniciantes lá na loja, www.donelalojavirtual.com.br. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, você não se preocupe, tá bom? Depois que acabar o vídeo, você vai lá embaixo e clica para você ver esse kit, que é das principais placas mais utilizadas na radiônica nesse material, tá bom? Que aí você pode adquirir um kit completo. Nós temos também o kit nesse material. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição, você vai, verifica e vê qual que é o melhor para você. Então é isso, no caso dos materiais, mas tem mais coisa, fica aí, tá? Porque aqui eu vou falar sobre outras coisas que você precisa levar em conta para escolher a sua placa radiônica. E se você estiver gostando até aqui, né, dá o seu like para eu saber que você está gostando, para me dar um feedback e também para que o YouTube saiba que você gosta desse conteúdo, te entregue mais conteúdo como esse. Se inscreve aqui no canal, se você é novo aqui, nunca tinha visto, né? Se inscreve para você saber dos outros vídeos, ativa o sininho para receber notificações sobre todos os vídeos que a gente posta aqui, conteúdos muito ricos. E não esquece de compartilhar com seu amigo, tá bom? E se você tá gostando desse conteúdo, toda quarta-feira às 19 horas a gente tem live ao vivo aqui no YouTube. Ativa o sininho, porque assim você vai receber notificações quando for a próxima live. Mas deixa anotado aí já. Quarta-feira às 19 horas. Na live ao vivo é ótimo, porque você pode fazer perguntas, tirar suas dúvidas e eu respondo você ao vivo. Te espero lá na minha live. Outra coisa que você deve levar em conta na hora de escolher a sua placa radiônica é o tamanho. Eu recebo muitas dúvidas, as pessoas têm muitas dúvidas de qual tamanho utilizar para cada tipo de coisa que ela vai fazer, né? Cada tipo de tratamento. Então eu faço muitos vídeos aqui no canal ensinando como fazer trabalhos de radiônica utilizando testemunho, né? Utilizando pedidos para você obter coisas, né? Que você deseja, mudar coisas na sua vida, fazer envios, né? Para pessoas amadas, fazer tratamentos para você e para os outros, né? E as pessoas sempre me perguntam: tem que ser a placa grande? Qual o tamanho de placa? Isso é uma coisa muito importante para você levar em conta. Essas placas, esse tamanho que eu tô te mostrando aqui na tela, são placas que a gente chama de tamanho G, que elas têm entre 14 e 17 centímetros, mais ou menos, tá bom? Essas aqui, por exemplo, são todas de 15 centímetros. Essas, elas são convencionadas de 14 centímetros. E essas a gente tem de 15 a 17, porque a gente o modelo que a gente trabalha mais na loja, então a gente tem bastante variedade. Mas, para você trabalhar com testemunho, precisa ser nesse tamanho. Não pode ser um tamanho pequeno, como por exemplo, a que a gente chama de tamanho M, que é essa aqui. Porque não dá para você trabalhar com testemunho aqui, né? Não dá para escrever um nome, pôr foto, pôr uma pedra, pôr um monte de coisa aqui em cima. Então, nesse caso, quando você vai fazer um trabalho de radiônica usando testemunho, usando pedidos, emissões, precisa ser nesse tamanho G, tá? E pra que eu uso então essa pequena? Que seria a média, na verdade. A média a gente utiliza, por exemplo, para ativar no espaço. A gente tem aqui no nosso site, por exemplo, um kit, que é o kit cura banheiro da radiônica. E lá, como a gente vai colocar no espaço dentro do banheiro, em primeiro lugar, para ser mais discreto, e em segundo lugar, né, para ficar mais harmônico e mais fácil de você aplicar, tá? E também é o seguinte, esse tamanho é o tamanho mínimo que você pode utilizar para organizar energias, para limpar energias, para fazer tratamento de ambiente. Então a M a gente utiliza para essas coisas. Aqui, por exemplo, eu tenho uma aqui na minha parede, é desse tamanho, olha, tá?
que é para ativar, tá, essa região aqui, que é claro, para poder saber exatamente na sua casa, teria que fazer uma consulta de radiestesia. Porém, coisas básicas que a gente sempre precisa, eu já fiz kits na loja, que seria esse kit básico de cura de radiônica, que eu vou deixar o link aqui embaixo, não se preocupe. Acabando o vídeo, você vai lá, clica e conhece o kit. Lá tem tudo explicadinho para que serve cada placa ali naquela região do banheiro, tá bom? Para cama, por exemplo, né? Você também pode utilizar essa média ou a G. Posso utilizar a G no ambiente? Pode também utilizar a G. Se você quiser, né? Se para você não for problema, tem alguns locais que eu prefiro colocar G, porque a emissão ela é maior. Agora, por exemplo, tem uma placa que a gente põe no teto, que se chama Kate do banheiro, que é a G. Tem que colocar a G, tá legal? Então, para que eu uso a M? Para esse fim. Essa aqui, inclusive, que eu tô mostrando para vocês, ela é uma placa para poder equilibrar o eletromagnético. A gente coloca em todos os aparelhos eletrônicos, né? Então eu coloco na TV, na geladeira, no micro-ondas. Ela é perfeita para isso. Nós temos também a tamanho pequeno. E por que tem a tamanho pequeno? Que é assim, eu não trouxe nenhuma aqui para mostrar para vocês, mas ela tem 3 centímetros. Se tem que ser esse o tamanho mínimo, por que a gente tem a pequena? A pequena, ela serve para outros objetivos, como por exemplo, você colocar no seu celular. Então uma placa pequena, por quê? Porque essa placa, por exemplo, ela tem um raio de atuação. No celular, ela está colada no celular, né? O celular é um aparelho pequeno, então você pode pôr uma placa pequena. Você também vai utilizar essas plaquinhas menores na sua carteira. Você também utiliza em tomadas, né? Porque as tomadas também têm emissão. Então as plaquinhas pequenas, elas servem para esse fim. Para você colocar dentro de uma gaveta de dinheiro, por exemplo, uma plaquinha prosperador, que a gente chama prosperador de bolso, que você usa na sua carteira, você usa numa gaveta, você pode colocar na sua agenda de contatos, por exemplo. Então você vai escolher o tamanho correto da placa de acordo com aquela coisa que você quer fazer, de acordo com onde você vai utilizar. Se você vai utilizar um testemunho, se você vai colocar uma foto, vai colocar uma emissão, uma pedra em cima, tamanho G. Se você vai utilizar num ambiente, tamanho M. Se você vai utilizar na sua carteira, nas suas tomadas, num local pequeno, é tamanho P. Então o tamanho é importante também ser levado em conta na hora de escolher a sua placa. Mas agora você pode estar pensando, mas Márcia, tá bom, eu já sei o tamanho, eu já sei o material, mas como eu escolho entre tantos modelos, tantos desenhos, tantas placas que tem para escolher? Para isso, tá? Eu gravei um vídeo especial, que é um checklist de radiônica, onde eu coloquei as principais placas para cada tipo de situação que você precisa utilizar na sua vida. Então é importante que você assista esse vídeo, porque ali tem todas as informações que não caberia eu colocar nesse vídeo, iria ficar muito longo, tá bom? Depois você vai lá nesse vídeo, eu vou deixar a descrição aqui embaixo, vou deixar aqui em cima no card também para você clicar e assistir esse checklist de radiônica para você saber escolher de acordo com a funcionalidade da placa também, do gráfico, né? A gente chama o desenho em si de gráfico, tá bom? Vai lá e assiste. A segunda dica que eu dou para você quando vai escolher uma placa pela funcionalidade é trate uma coisa de cada vez, tá? Por que isso é importante? Porque quando a gente se depara com aquele monte de placas radiônicas, aquele monte de gráficos, a gente começa a ver, a gente fala assim, gente, eu preciso de tudo isso aqui, eu preciso de tudo, eu vou comprar todas e vou fazer todas de uma vez. Você pode adquirir um kit, tá? Mas você vai tratando uma coisa de cada vez. Você precisa ter um foco naquilo que você vai fazer, naquilo que você vai tratar. Quanto mais você distribui energia, quanto mais você desfoca, mais fraco fica aquela distribuição de energia. Então a segunda dica, foque num único objetivo de cada vez. Mas eu também quero fazer, por exemplo, para as minhas amigas, para todo mundo. Não, você não vai sair fazendo para todo mundo. Por quê? Você não deve fazer trabalho de radiônica ou qualquer tipo de tratamento sem que a pessoa queira, sem que a pessoa te peça, ou sem que você peça a permissão para ela e ela te dê
essa permissão. Você não vai sair fazendo trabalho de radiônica para todo mundo. Foque em uma coisa de cada vez quando você for trabalhar com a radiônica, a não ser que você já seja experiente e seja um terapeuta. Mas aí eu não preciso nem falar como você deve fazer, não é mesmo? Terceira dica. Você pode me perguntar assim: tá, mas diante de tudo isso, né? Como que eu vou focar em uma coisa em cada vez? Como eu escolho? Como eu sei? Comece pela sua principal prioridade. Faça uma lista de tudo que você precisa. Se é saúde, se é relacionamento, se é prosperidade, se é conseguir um emprego, se é... Faça uma lista e vá eliminando pensando, eu só posso deixar uma coisa para eu começar. Aí então você vai encontrar a sua principal prioridade naquele momento. Calma, você não chegou até aqui, né? Assim, cheia de problemas, de um dia para noite, né? Isso veio e se acumulou com o passar dos anos. Então, você não queira resolver tudo de uma única vez. Você tem todo o tempo do mundo. E cada coisa que você vai tratando, que você vai cuidando, vai te deixando mais equilibrado e facilita a próxima coisa que você vai tratar, tá bom? Então, essa dica é muito importante. Foque na sua principal prioridade. Eu acho que agora ficou um pouquinho mais fácil, não é mesmo? Deixa aqui embaixo nos comentários o que você achou e se você tem alguma dúvida. Ah, mas como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo? É interessante, tá? É muito bom que você deixe os comentários, porque assim eu posso te responder de acordo com as suas dúvidas pessoais, tá? Não deixa de comentar aqui embaixo, não, para eu saber o que você precisa e poder te ajudar. Então, se esse vídeo foi bom para você, não deixa de dar o like, não deixa de se inscrever se você não for inscrito e ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E eu te vejo no próximo vídeo. Quero ver você lá na minha live, tá? Quarta-feira às 19 horas. Até lá. Namastê.